Sejam todos bem-vindos ao Podcast Maverick. O podcast foi criado para compartilhar histórias de sucesso, os resultados dos alunos do projeto Maverick. E hoje eu tenho a honra de ter aqui presente nesse podcast o Michel e o professor André. Os dois fazem parte do projeto Maverick e também parte importante dentro do projeto e também fazem parte do jurídico do ProListação. E como a gente está na semana da Casa da Licitação, um evento onde a gente traz os melhores alunos do projeto para compartilhar os seus resultados e a gente atualizar esse pessoal com as mudanças do mercado, aproveitei e convidei os dois para participarem desse podcast. Professor André Marques, Michel, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do histórico de vocês com licitação, um de cada vez, e a gente começar esse diálogo falando sobre as licitações eletrônicas. Bom dia, Éder. Meu histórico de licitação começou ainda na faculdade. Eu tive uma oportunidade de trabalhar no governo do estado do Rio de Janeiro e por lá fiquei 7 anos. Entrei ainda como universitário, fiquei e participei de equipe de licitação, apoio, fui membro de comissão da licitação da lei antiga, membro da comissão de apoio de pregão e me apaixonei pela área. Hoje eu sou servidor público federal, sou assessor de juiz, mas a licitação sempre foi algo que eu quis continuar e surgiu a oportunidade da gente desenvolver essa parceria com muito orgulho. A licitação está no sangue. Eu falo que uma vez que você entra, conhece o processo, é muito difícil sair, né? Sim. E aí, professor André? Fala, Éder. Direto de Brasília, hein? Bom dia, obrigado pelo convite. Mais uma Casa da Licitação, a 4ª edição. E para quem não me conhece ainda, meu nome é André Marques. Estou como subsecretário de Administração Geral na Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade no Distrito Federal. Lá eu desenvolvo a função do ordenador de despesa, justamente coordenando toda essa parte da área de licitação, desde a fase preparatória até ali a parte que seus clientes, né, e os consultores mais gostam, que é a liquidação e o pagamento dos contratos, né? Tenho 15 anos de experiência nessa área, sempre pelo setor público, né? Mas na parte de controle, já fui controle interno, assessoria jurídica, Tribunal de Contas, né? O controle externo, até onde eu fiquei no final de 2022. E a partir de 2023, assumi a subsecretaria, né? Também sou advogado, com especialização em Direito Administrativo e Processo Administrativo. Isso também sou instrutor na Escola de Governo do Distrito Federal e na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ensinando, né? Instruindo os servidores do Distrito Federal justamente a trabalhar nessa parte de licitação. E aqui junto com o Éder no ProListação, justamente trazendo esse mesmo conhecimento para os fornecedores consultores, né? Porque eu sempre falei que eu vejo muitas vezes na prática o que servidores super instruídos, né, no processo, fazendo cursos ali, até obrigatório para o servidor público, enquanto do outro lado o fornecedor fica meio que não tem essa tanta preocupação, né? Até porque para ele fazer isso, ele tem que tirar do bolso, né? Então é um custo maior. Então a gente veio com essa ideia do ProListação, do projeto Maverick, dos eventos presenciais que acontecem, o quê? Trazer essa mesma formação dos servidores, né? O mesmo conhecimento, o mesmo grau, a mesma complexidade de conhecimento também para os consultores e fornecedores. Eu entendo que os dois lados ali, do balcão, da mesa, devem ter o mesmo conhecimento, né? Todos devem ser educados da mesma maneira e por isso, né, que eu estou junto com o Ed aí no projeto Maverick, trazendo toda essa parte teórica e jurídica da lei de licitações. Professor André, eu entrei nesse mercado em 2007, o que eu via muito? Sempre teve muito treinamento para o outro lado, para a fase interna do processo, para o funcionário público, e o empresário, eram poucos treinamentos que tinham e geralmente os valores também não eram tão acessíveis. E eram cursos presenciais. Eu lembro que em 2007 tinha um curso que acontecia na Paraíba, do Com Licitação, num hotel lá. Ele fazia, acho que era 2 vezes por ano. E muitas vezes eu tinha interesse, gostaria de participar de um evento desse, mas não tinha condições financeiras. E outra coisa, quando você vai para um evento desse, e a gente começa muito solitário, você acaba deixando de lado o trabalho que você precisa executar, senão as coisas não rodam. E hoje eu tenho visto o órgão público se atualizando, fazendo essa atualização constante com o funcionário público, que cuida dessa parte da licitação, mas também muitos cursos de licitação capacitando o empresário. Só que o empresário, muitas vezes, ele tem a visão que ele está tendo um custo com esse treinamento. E o que vocês me dizem com relação a essa visão do empresário? É um custo ele fazer um curso onde ele vai se atualizar no mercado, vai
ter um preparo para ter resultados melhores ou é um investimento? Permite. Eu entrei na primeira semana que eu pisei lá no órgão público, falaram, você vai para a FESP, que é a Fundação Escola de Serviço Público lá do Rio de Janeiro, e eu fui ser capacitado ali, na primeira semana. E eu sempre tive o ímpeto da advocacia. E era a nova lei da época, era a lei do pregão, 10.520, o ano era 2004, ainda era um momento de adaptação. E eu tinha ali as sessões presenciais, né? Porque para quem está entrando agora e está vendo no digital, tudo antes era no passado, você entregava o envelope com a documentação, com a proposta. E ali, na minha frente, eu via o licitante, o empresário, perdendo milhões por causa de um erro bobo. E eu olhava assim, não é possível. Ele está deixando de ganhar, ele teve o melhor preço da disputa e está deixando de ganhar a disputa por causa de um erro bobo de documentação, um erro da interpretação do edital. Aí eu falei, isso é um nicho, isso é um mercado a ser explorado nessa falha. Então, é algo que eu sempre tive na minha cabeça, que dá para ganhar. E aí, respondendo um pouco na sua pergunta da possibilidade de isso não ser um custo e ser um investimento, ter um retorno, quando você aciona o jurídico, você pode usar algumas estratégias. Por exemplo, você errou de uma forma que é um erro que tem como ser corrigido, só que o pregoeiro foi muito rígido. Então, você pode usar o jurídico para ter uma segunda chance. Você, às vezes, tem um edital que não te favorece, porque está exigindo uma documentação muito rigorosa. Você pode, com um suporte jurídico, derrubar aquela exigência e conseguir abrir a porta de uma participação que estava fechada para você. Não adianta você querer participar e bater a cabeça depois. Você tem que ter um suporte de um jurídico para saber primeiro qual é o momento correto de agir. Deixa eu completar aqui, Michel. Eu falo que eu comecei em 2007 sem jurídico, sem nada. Até porque não tinha financeiro para isso. E toda vez que me ofereceram o jurídico, eu via como um custo. E quando que o empresário vai buscar o jurídico? O empresário, um consultor? Só quando tem o problema já para resolver esse problema. O que eu fui aprendendo no decorrer? Que se você tem um jurídico parceiro, você evita problemas e evita perder dinheiro. Uma frase que eu gosto é: o advogado pode até não ser barato, mas não ter advogado sai mais caro. Com certeza, com certeza. E aí, professor André? Com relação a essa parte de curso, é uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazendo. No começo era mais difícil, né? Mas principalmente depois da pandemia surgiu muitos online, né? Cursos online, mentorias. É muito bom, igual você falou, o empresário, o consultor querer buscar esses cursos é sempre válido. Só que a gente precisa ter eu já falo aqui, né, para vocês que estão assistindo a gente, a nossa audiência, muito cuidado, né, com o curso que você está procurando, né, com a mentoria que você está procurando. Primeiro, para saber quem está dando essa mentoria, se de fato vive daquilo que está te ensinando a fazer, né, ou não. Né? Porque a gente vê muito aí na prática do mercado, é o quê? Pessoas que dão curso de várias coisas, entre elas licitação, como participar de licitação, mas que não vivem da participação de licitação. Sim. Vivem de vender curso, né? Então, ao meu ver, eles não podem dar uma mentoria de como ganhar a vida com licitação, sendo que ele não ganha a vida dele com licitação. Que é justamente o que a gente sempre bateu aqui na tecla do Projeto Maverick, né? E dos cursos que a gente faz aqui no Pro Licitação, que é o quê? Todo mundo que está aqui vive do que da licitação. A gente não vive de vender curso, Sim. Não vive de vender a mentoria. A gente o que põe dinheiro na nossa mesa é o que? A licitação. Né? O Éder na parte da consultoria, eu na parte de servidor ali dentro dos bastidores, o Michel na parte da assessoria jurídica. Então, a gente pode falar disso porque é isso que bota comida na nossa mesa. Né? Então, muito cuidado aí. Quando eu sou um fornecedor, vou me capacitar. Beleza, tem que se capacitar mesmo, mas cuidado ao escolher com quem você vai se capacitar. Se essa pessoa, de fato, ela vive daquilo que ela está te propondo a ensinar, ou se não, se ela vive de vender curso. Então, esse é o cuidado aí que tem que ter. Professor André, eu vou fazer uma pergunta. Você disse que é ordenador de despesa no seu órgão. Um grande medo que eu tinha, porque era o que eu mais escutava na mídia, é vender e não receber. Você, como ordenador de despesa, se você não pagar em dia o seu fornecedor, você vai ter algum problema? Sim, a gente tá brincando, né? Se eu sou o ordenador, não pago, né? Ou o furo ali, a gente chama de preterição da ordem de pagamento, é um crime, né? Eu simplesmente vou responder por um crime e vou ganhar um par de pulseira, né? Então, assim, falar assim, nunca vai acontecer? Não, pode acontecer.
Como a gente vê acontecendo algumas vezes, sai em reportagem, alguns falam que demoraram para receber ou não receberam, mas isso é exceção da exceção. Né? Então, assim, é o que a gente sempre fala do efeito fantástico, né? Que eu sempre brinco nas nossas aulas. Pode não pagar, né? Pode ser que aconteça, mas é 0,00 alguma coisa de todos os contratos que a administração faz. Né? Por exemplo, aí quem está assistindo a gente entrar ali agora no portal no PNCP, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas, e pode olhar quanto o governo gastou, né? com licitação ano passado. Foi mais de 1 trilhão. Né? E desse tanto enquanto não foi pago, eu acho que não chega em 1 milhão. Né? Então você vê essa diferença ali. E pode ser que aconteça? Pode, mas é muito, muito raro. Né? Até porque nós, ordenadores de despesas, se não pagarmos, tem que ter uma justificativa muito robusta para isso. Não posso só deixar, não vou pagar porque eu quero, vou pagar fulano e não vou pagar ciclano, ofendendo, né, a ordem de pagamento. Então a gente sempre fala, né, no projeto, nas mentorias, justamente isso, como que o consultor ali, o fornecedor pode agir, se de caso isso acontecer, um atraso de pagamento, o que eu falo? Né? São hipóteses que você pode fazer tanto previamente, quanto depois concomitantemente, quanto depois posteriormente. Né? São 3 fases aí que a gente pode agir para evitar que isso aconteça, né? Tanto preventivamente, na hora ali, e depois, se de fato chegou a acontecer, já passou lá de 60 dias, né, que a lei fala que é o prazo que a administração tem para pagar, não pagou, tal, o que eu posso fazer? E aí entra justamente o quê? O jurídico sendo uma parte importante, que ele já vai te dar o caminho certo, né? Geralmente, quando você tá sozinho, você tenta de um jeito, tenta do outro, e acaba perdendo tempo, né? Com caminhos que muitas vezes não vão levar à efetividade. Já o jurídico já tem um caminho certo do que fazer. Né? E aí uma coisa o curso que você escolheu online, aleatório pela internet, da pessoa que não vive disso, ela te ensina que você tem um caminho para seguir, um passo a passo para você poder ter mais sucesso na questão do pagamento. Se por acaso tiver ali um atraso, um ponto assim que não está fluindo como esperava, será que esse curso vai te ensinar isso? É a diferença de você contratar um curso que você simplesmente vai aprender a clicar no portal do Compras e subir ali meia dúzia de documentos, e um curso que vai te preparar para situações imprevistas, para aprender do início ao fim do procedimento. Né? Eu vejo assim, antigamente era muito mais simples, né? Não tinha tanta... eu mesmo não tinha tanta preocupação com o jurídico, tanto que eu nem tinha um jurídico. E se errasse, bola para frente, partia para o outro. Para outra disputa. Hoje não dá mais, né? E quando volta essa outra disputa? Às vezes você trabalha num nicho específico, às vezes o porte da sua empresa não tem tantas licitações assim, seja porque você é muito pequena e normalmente as licitações são de quantidade grande, ou você gosta de trabalhar em volume e as poucas licitações são ali do volume grande. Talvez você tenha 2 ou 3 chances por ano de um pregão ali na sua região, se for algo regionalizado, e aí você não conseguiu. Será que não vale a pena uma segunda chance através do jurídico, através de uma impugnação digital, através de um recurso, para de repente derrubar quem ficou na sua frente? Porque não é só pensar em você, né, que pode ter sido inabilitado indevidamente. Às vezes passou uma falha que você não viu e o pregoeiro não viu. E aí o jurídico às vezes enxerga essa falha e te dá uma nova chance. Você entende, vocês, com essa mudança, as mudanças que vêm acontecendo no processo, que além da estratégia, o jurídico é fundamental para o êxito, para o resultado? Com certeza. Por exemplo, agora, com a lei presente, você tem um rigor muito grande em relação ao tema que foi falado lá no nosso grupo do WhatsApp, do licitante Coelho, né, que entrava ali, baixava o preço e ia embora, sumia. Agora não. Com a lei atual, você tem a previsão de instaurar um processo de apuração de responsabilidade, e você, com um jurídico, com uma orientação jurídica adequada, você vai em cima desse licitante que bagunçou o processo, você vai estar bem instruído para você não ser essa pessoa que vai responder um processo administrativo depois. São alguns pontos que o jurídico te traz, que às vezes você só vai descobrir quando deu problema. E aí, para consertar algo, é muito mais difícil. Essa atuação preventiva poupa uma dor de cabeça e poupa recursos também, né? E eu ia a multa é alta, né, professor? Eu ia falar do jurídico exatamente assim, ó. O jurídico antes do problema é um investimento muito mais baixo. Depois do problema, aí, meu filho, depende do prazo, né? O preço depende do prazo, né?
Pois é, e assim, quase tudo na vida o preventivo sai mais barato, né? Só que você não tem a disciplina, né? Ninguém acorda e fala, acho que vou contratar um advogado hoje. É muito difícil. Você normalmente tem que passar por um pouquinho de uma dor, uma dificuldade para entender. Mas a gente sempre leva para os alunos lá no projeto, né, tenham esse olhar, né? Atuem como se fossem os advogados das empresas que vocês são consultores, porque vocês vão fazer esse trabalho, entregar mais resultado e evitar eventualmente uma dor de cabeça. E vamos deixar bem claro aqui, professor André e Michel, para fazer uma impugnação, um esclarecimento, solicitar um esclarecimento, um recurso, uma contração, você não precisa nem ser advogado, né? Não. Mas existe uma vantagem sendo advogado executando esse serviço? A gente fala, inclusive, né, no projeto Maverick, porque a gente dá tudo isso. E a gente ensina, né, a fazer um esclarecimento, ensina a fazer uma impugnação, um recurso, uma contrarrazão, uma representação no Tribunal de Contas. Né? A gente tá tudo lá, aprende. E a gente também tem assessoria jurídica. Aí muitos perguntam, mas então, se eu sei fazer, eu aprendo a fazer, por que então que eu vou contratar assessoria jurídica? Justamente pela expertise, né? Eu tô ali, eu sei fazer, eu aprendi, mas eu não sou advogado, né? Eu não mexo com isso, não tenho costume de mexer com isso. Eu consigo fazer uma contrarrazão, um recurso? Consigo. Né? Meu prazo é de 3 dias, muito provavelmente eu vou gastar os 3 dias para escrever aquilo e fazer. Cortando aqui, professor, eu não sou advogado, sou formado em turismo e hotelaria, administração com ênfase em turismo e hotelaria, e eu fazia todos os meus recursos contra razões e tinha resultados positivos. Só que eu cheguei num momento da empresa que é muito melhor ter uma pessoa que estudou para isso, que entende do processo, que vivencia essa parte mais teórica do processo, do que eu fazendo. Por quê? Enquanto uma pessoa, um advogado especializado, uma pessoa que entende, faz um processo desse em 1 hora, eu às vezes ficava em 2, 3 dias para fazer um recurso. Então, assim, eu entendo que cada um no seu papel. Você lembra dos recursos que você ganhou? Quantos recursos você poderia ter ganhado se você tivesse aplicado uma fundamentação jurídica melhor? Hoje eu tenho essa visão, né? Hoje é diferente. Quantas vezes você abriu um livro e juntou um acordo no Tribunal de Contas? Nunca. E mesmo assim, de vez em quando teve resultado. Será que não teria muito mais resultado usando esse suporte? Qual o nosso papel aqui? É deixar claras essas informações, porque na cabeça do empresário, o jurídico é custo. O jurídico hoje não, sempre foi, no meu ponto de vista, 50% do processo. Porque ganhar, como eu tinha visão antes, só entrar ali e ganhar pregão, isso qualquer pregão, concorrência, uma LRE, uma dispensa, qualquer um ganha. Quanto maior o valor de disputa, processos milionários, você não ganha só lendo o edital, subindo aquela documentação e dando lance. Acabou. Isso é a primeira etapa do processo. Essa é a primeira etapa. Eu falo que 25% do processo você fez. Aí tem mais 75%. Porque todos os processos, essa semana eu tenho um processo de 400 milhões para participar de um cliente só. Você acha que um processo de 400 milhões você vai subir documentação, ganhar, e ninguém vai entrar com recurso contra razão, alguma coisa assim? Todo mundo já, quando o pregoeiro abrir lá o prazo para manifestação, todo mundo vai manifestar intenção de recurso, e depois ele vê qual vai ser o fundamento do recurso dele, mas não fica aí. Né? Então tem todo o prazo e a importância também do jurídico, né? Você está falando, que a gente até vai explorar na casa da licitação, a importância desse jurídico não só da fase da licitação em si, né? Que é da publicação do edital até a homologação. Aí, no caso, o fornecedor ou consultor que vai prestar essa assessoria também, a gente vê cada vez mais a importância da assessoria jurídica também na execução do contrato, que é onde realmente dá problema. Né? Eu sempre falo, a gente divide a licitação em 3 grandes fases. Fase preparatória, fase da escolha do fornecedor e a fase da execução contratual. Fase preparatória, deu algum problema, o que eu faço? Eu arrumo, eu volto à fase, eu conserto. A licitação em si deu algum problema, também tem como arrumar. Né? Eu volto, eu revogo, eu anulo, eu volto fase, arrumo. Tá, mas ali na hora da execução do contrato, tem dinheiro público envolvido. Então, eu não consigo arrumar. Né? Deu problema ali, pagou errado, que a gente chama de superfaturamento, seja por qual for das hipóteses de superfaturamento que a lei traz, pagou errado, alguém vai devolver esse dinheiro. E quem vai devolver esse dinheiro? Quem recebeu. O que não devia receber. E quem recebeu, quem não devia receber? A empresa. Então, sempre a empresa vai ter que devolver e aí depois vai se apurar a responsabilidade para ver se teve uma falha do fiscal, teve uma falha do gestor, ou se a falha foi lá na pesquisa de preço e vai trazer mais gente. Mas sempre a empresa vai ter que devolver se o órgão de controle achar que ela recebeu a mais. E geralmente nessas horas ela tá o quê? Tá sozinha. Sozinha. Não tem ninguém, não tem um consultor com ela, não tem um jurídico.
São poucas as empresas que têm um jurídico próprio dentro, só as grandes empresas. E muita gente acha outra crença, só grande empresa vence licitação. Pelo contrário, se você pegar grandes empresas vencendo licitação, é mínima. A grande parte dos contratos são com médias e pequenas empresas que não têm um jurídico próprio, professor, e não tem um consultor próprio. Aí na hora da execução do contrato, o que acontece? Ela tá sozinha. E às vezes ela tem que devolver uma coisa que não foi por culpa dela. Tem como você justificar, responder uma notificação, responder ali o processo de responsabilização para evitar que essa empresa... Eu quero só falar... Acabe completar isso aí. Por exemplo, se ela tomar uma multa de, vamos supor, pode chegar a 30%, aquilo que ela teve todo o trabalho na área de licitação, de ganhar a licitação, ela perde numa única multa na execução do contrato. Então, mas você tocou num ponto importante, assim. Para você ter um jurídico na tua empresa, talvez é um investimento alto. E a maioria das empresas são empresas pequenas. Como que ela pode resolver esse problema? Contratando uma assessoria jurídica especializada que não precisa ser dela. Aí você vai contratar ela para aquele problema específico. E olha só, nós temos essa assessoria jurídica para te atender. E se você ainda é um dos nossos alunos, você tem um preço bem melhor do que os praticados no mercado. Então você não precisa ter um jurídico na tua empresa. Nós podemos te atender com preço justo e com profissionais que realmente vivem do processo. É uma coisa que eu sempre falo, né? Se você não precisa, como consultor, como fornecedor, saber tudo. Você só precisa ter o quê? Alguém do seu lado que saiba. Mas é o que aconteceu comigo. Já libero, Michel. Eu queria fazer tudo. Falei, não preciso disso. Conheci o professor André. Aí abrimos o projeto Maverick. Aí veio Michel. Eu falei, espera aí, por que eu tenho que fazer tudo? Se tem pessoas muito melhor do que eu do meu lado. Vamos trazer essas pessoas. Consequentemente, o que aconteceu? Crescimento. Esse empresário que não tem um jurídico, ele assina uma CLT de um contador? O que ele faz? Contrato contador. Ele tem um contrato fixo, ele tem um pagamento mensal e ele tem um suporte mensal e não precisa levar para dentro da empresa como um custo de CLT. É um contrato à parte. O jurídico pode ser feito dessa maneira também, de forma preventiva, né? E voltando ao que o professor André falou do jurídico também na execução contratual. Se você, por acaso, se deparar com uma situação que vem uma conversinha mole, quando você tem um conhecimento, você está blindado. Sim, exatamente. Quando você mostra ali para o servidor público que está querendo iniciar uma conversa diferente, que você está resguardado, que você tem conhecimento jurídico, acaba a conversa. Você não vai ser escolhido para nada. Então, é uma blindagem. E uma outra blindagem que a gente também tem na fase de execução contratual, é um caso concreto que a gente já teve, né, da entrega do material, né, que foi um preço mais baixo. E aí, o fornecedor que nos contratou não queria entregar nada. A gente explicou para ele, se você não entregar nada, a tua penalidade é essa aqui alta. Por que você não entrega um item? Ah, mas são 500, eu vou entregar um. Pneus. Se você entregar um, a sua execução no contrato é parcial, a sua penalidade não é essa mais alta, já é essa daqui mais baixa. Então, isso é uma gestão dali da crise que aconteceu. É melhor o quê? Você gerir os riscos. Mas passou dessa fase, um conhecimento jurídico pode fazer com que essa empresa nunca mais possa participar naquele órgão. E, de repente, é o órgão da cidade dela que ela sempre fornece. Às vezes, ela montou a empresa para fornecer para aquela prefeitura, para aquele estado, e aí ela vai tomar uma penalidade de nunca mais poder participar. Faz uma execução parcial ali que dá para caminhar por uma via menos tortuosa. E isso vem através de quê? De conhecimento. Eu bato muito na tecla, tanto no projeto quanto nas lives que eu faço, que o nosso papel é educar. Porque o mercado nosso, ele tinha muito mais educação por parte do órgão público e do empresário não. O empresário fazia o processo nas coxas, hoje não dá mais. Então, quando a gente educa com relação a contratar um profissional, e eu vou partir para isso agora, vou fazer uma pergunta falando exatamente da diferença desse profissional. Quando ele contrata um profissional qualificado para atender a empresa dele, tanto na parte jurídica quanto na parte operacional, ele, no primeiro momento, ele tem, às vezes, até um custo, ele pode pensar no primeiro, segundo, terceiro mês, porque precisa acertar o processo para aquela roda girar, né? Aquela roda girar, mas depois os resultados são muito maiores. E pensando nisso, André e Michel, qual a diferença, então, nesse mercado que eu escuto direto?
Quando a gente fala do projeto Mavic, a pessoa fala, do projeto serve para fornecedor? Eu sou empresário. O projeto serve para um analista? Porque você só fala consultor. Então, qual a diferença que vocês visualizam entre um fornecedor, um analista e um consultor de licitação? Sim. Traduzindo rapidamente para que as pessoas entendam, para depois você vai ver que todos precisam da mesma coisa. Né? Que é o fornecedor aqui, aquele empresário que tem uma empresa, né? Que essa empresa fornece diretamente para o governo, seja produto, seja serviço, né? Ele é o que a gente chama de fornecedor, o empresário que participa da licitação, que ganha a licitação e vai fornecer ali o seu produto ou o seu serviço. A gente tem um analista de licitação, a gente chama um analista quem? É o empregado CLT dessa empresa fornecedora. Né? Algumas empresas maiores, né? Elas conseguem contratar ali um CLT, né, seja um departamento grande ou só uma pessoa, para cuidar dessas licitações, né? Porque a grande maioria das empresas que participam de licitação, elas não são só focadas em licitação, elas fazem a atividade dela privada, normal, e a licitação é só um braço dela, né? Para aumentar ali o seu faturamento. Então, eles contratam analistas, né? Que são esses funcionários CLT que prestam esse serviço dentro da empresa fornecedora. E um cuidado ainda, que a gente até vai falar na casa da licitação, né? Que a gente vê muito na prática, que pode ser um tiro no pé. Quando o empresário quer um analista, mas quer abaixar custos com ele, faz o quê? Contrata ele como PJ, né? Pede para ele abrir uma PJ. Aí, com a PJ aberta, ele vira como se fosse um consultor, que é outra fase. A diferença analista e consultor é essa. Analista CLT, né, que trabalha dentro da empresa fornecedora daquela empresa, só presta serviço para aquela empresa. Consultor não, profissional liberal, PJ, que tem a empresa dele, é o quê? Uma consultoria em licitações que ele pode prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo, né? Então, essa é a principal diferença. Mas só cuidado, você querendo pegar um consultor, mas que ele fique só dentro da sua empresa, fazendo o papel de analista, mas pagando como consultor, isso pode dar um grande problema para o fornecedor, né? Para o empresário fornecedor. A gente vai, inclusive, tratar isso dentro da casa da licitação. Então, basicamente, essas são as três figuras que a gente vê, né? O fornecedor, o empresário, o analista, é o CLT que trabalha para esse empresário participando da licitação, e o consultor é o profissional liberal que presta serviço ali para os fornecedores, só que de uma forma autônoma, né? Sem ali as exclusividades de um contrato CLT. Mas, no fundo, todos precisam da mesma coisa, que é conhecimento do processo. Há muitos até perguntar, o fornecedor ele vai contratar um consultor, vai contratar um analista, ele precisa do conhecimento? Precisa. Até mesmo para você cobrar, você precisa saber. Como é que você vai saber se aquela pessoa está desenvolvendo um trabalho bom, um trabalho correto, se você não sabe? Então, você vai aceitar qualquer coisa. Então, até mesmo o fornecedor precisa saber. Inclusive, a gente teve casos, né? De várias... teve depoimento lá no grupo que o quê? Um fornecedor entrou, ele não queria fazer o processo, mas ele queria saber como faz para quê? Ele ia contratar um analista e queria saber se o analista estava fazendo direito, né? Então, assim, essas são as três principais figuras que a gente tem no processo. Do lado de cá, né, do fornecedor, que é diferente do lado de lá do balcão, da administração, mas todos têm que saber a mesma coisa, né? E vai ser diferente aí a forma de aplicar. E aí, qual que é o melhor dos mundos? Vai depender da sua fase, né? Eu vejo que é muita fase. Até uso incluir quem nessa figura? O servidor público. Sim, exatamente. Porque muitas vezes o servidor público tem um conhecimento técnico, lá teórico, de atuar dentro do órgão, só que muitas vezes ele é um servidor público que não é efetivo, né? Ele é comissionado, tá ali por uma temporada, vai sair. E na hora que ele sai, ele fala, poxa, eu aprendi tanto lá com licitação, né? Vou usar isso aqui na atividade privada. Aí muitas vezes ele vira o quê? Um analista ou um consultor. Só que o que falta para ele nesse ponto, que ele como servidor ou como analista, é o quê? É o principal dores, né? Quando a gente pega lá nos nossos alunos, até a gente fez um questionário, né? Para quem for participar da Casa da Licitação 4, quais eram as maiores dificuldades. Ninguém falou a lei, ninguém falou o entendimento teórico, o entendimento operacional, porque eles já sabem fazer isso. Sim. Sabe da lei, sabe de como opera os portais. Qual que é o principal ponto de dificuldade? Quem era analista e quem era servidor e está partindo para a consultoria. Precificação e prospecção. Porque é a dor do empresário, porque eles não são empresários. O servidor não é empresário, o analista CLT não é empresário. Né? Então, quando ele vem para cá e quer entrar, ele já tem um conhecimento teórico e prático do processo, falta o quê? Essa parte de prospecção de venda, essa parte comercial, que é importantíssima. E que eles não têm conhecimento. É isso que o nosso curso, né, a nossa mentoria, agrega. A gente vai falar bastante da Casa da Licitação. Até brinco com ela, né? Casa da Licitação, o que vai ter de licitação? Só o nome. Exatamente. Lá a gente vai falar de muito mais parte de gestão empresarial,
as dores ali do consultor ou empresário. Não vai falar, a lei fala isso, até porque quando a gente vai discutir lei, doutrina, jurisprudência, a gente tem um círculo das licitações para falar disso. A casa da licitação, a gente fala, é para o consultor empresário ali que quer crescer. Ele já entende do processo, né? Mas ele quer escalar o faturamento dele enquanto consultor, né? E também para o fornecedor, que já tem essas mesmas dores, né? Como crescer com segurança. E é isso que a gente vai trazer na casa da licitação, né? Essa parte toda aí de gestão empresarial, que não é só a empresa em si. A gente vai ver que muitas coisas dependem do quê? Mentalidade, da saúde, né? Isso tudo a gente vai trazer na casa da licitação. E falando em saúde, falando com o nosso golfinho aqui, nadador, a casa da licitação pega quem já sabe nadar na piscina e ensina a nadar para poder pegar ali e desenvolver, entendeu? Encarar novos desafios e ir para um outro patamar. Já que o Michel falou em golfinho, por que o Michel falou em golfinho? Hoje nós iniciamos esse podcast, agora pela manhã, e antes de chegar no podcast eu faço minha natação no mar, porque eu treino pro triatlon. E hoje nadando, os golfinhos, nós tivemos que parar porque os golfinhos lá em Jurerê Internacional, num cardume de peixe, tinham 7 golfinhos pulando lá. E isso eu falo que é a liberdade que o nosso processo, a consultoria de licitação dá. No meu caso, eu consigo treinar todos os dias de manhã, participar ativamente dos processos, ter um bom resultado, mas porque tudo isso a gente entrega. Como que isso é possível? Nós entregamos tudo isso no projeto Maverick, e a casa da licitação, que a gente tanto bate nessa tecla, e o pessoal pergunta o que é isso? É um evento para quem já tem um conhecimento sobre licitação e quer escalar os seus resultados. Ali nós vamos ter uma palestra focada em inteligência emocional, nós vamos ter uma palestra focada na contratação, na parte jurídica, como contratar, porque eu tenho visto alunos crescem, começam a ter seu faturamento de 10, 20 e se perdem às vezes no meio do caminho, porque não sabem contratar, ficam sobrecarregados no trabalho, e esse é o propósito da Casa 4. Ensinar esses alunos, esses participantes a conseguir ter seu faturamento aí de 30, 40, 50, crescer a sua consultoria, mas de um jeito que eles também tenham liberdade de tempo e não fiquem trabalhando 12, 13 horas por dia. O trabalho é importante no início, sim, mas quando você aprende a jogar o jogo e quer crescer, você precisa trazer time, pessoas para esse crescimento. Então, nós vamos ter essa parte de inteligência emocional, a parte de contratação, o professor André também falando da parte jurídica, a importância dessa parte jurídica, mas não ensinando você o que é licitação, porque o entendimento é que quem participa da casa já tem esse conhecimento. Vai ter o pessoal da área do marketing, como que o Éder faz para crescer as mídias sociais e ter clientes sem ter aquela prospecção off, de visitar porta, de ter que bater em porta a porta. O meu cliente é tudo online. Eu tenho clientes no Brasil todo e até fora do Brasil, e essa contratação é só através de conteúdos da internet, de divulgar o nosso trabalho. Vou falar muito dessa parte de escala que está acontecendo dentro do Pro Licitação, que a gente está fazendo. Tem o Fernando, que é o chefe da assessoria que eu participo do triatlo, já fez aí 30, 40, nem consigo imaginar a quantidade de Ironman que ele já fez pelo Brasil e mundo. Então ele vem falar da importância desse cuidado da saúde. Eu falei aqui que eu nadei hoje de manhã, o Michel é um assíduo também na academia, cuida. O professor André, fiquei sabendo que praticamente luta todos os dias. Então a importância de você fazer completar um ciclo de coisas que precisa ser feito para ter resultado. É assim que eu faço e é isso que a gente compartilha para esse pessoal ter resultado também. Derrabílio Diniz, 80 anos, foi fazendo academia. Né? Bem sucedido, cresceu, cuidando do corpo, cuida da mente. Né? A gente é um ser humano. Sim. Você quer crescer, você tem pressão. Como é que você vai lidar com essa pressão, com um corpo que não é saudável, com uma mentalidade que não está blindada? O que eu vi, exatamente completando como o Michel disse, eu tenho visto alunos que começaram no projeto em fevereiro de 2023, que tinha 0 faturamento, que hoje faturam 20, 30, só que estão se perdendo um pouco no cuidado da saúde. Olha, eu estou trabalhando demais. Trabalhar é importante, mas a saúde também, porque você ter dinheiro para depois gastar com remédio, gastar com saúde, essa balança, esse jogo não fecha, né? Então você precisa fazer de um jeito que você cresça em cliente, cresça em faturamento, mas também com uma saúde que você consiga aproveitar todo esse tempo e dinheiro que, sendo um consultor de licitação, pode proporcionar para você. E você está trabalhando demais, talvez esteja no momento de você dar um passo além e contratar.
Sim. né? Só que essa contratação, como é que você vai fazer essa contratação? Você vai contratar um estagiário, vai contratar um PJ, vai Então, contratar Michel, um CLT, e a gente vai tratar disso na esse Casa é o 4 papel agora. do Michel na casa, mostrar. Eu vou falar como eu faço isso também no escritório. Já fiz de diversas formas, estagiário, formado em tal área, isso, aquilo. Então eu vou compartilhar exatamente o que funcionou melhor para mim. Claro que aquele profissional melhora, o custo dele inicial e depois se torna um investimento, é maior também, só que o resultado também. Então, o foco da casa é isso. Como que esse pessoal vai escalar seus resultados de uma forma saudável, né? Vamos dizer, de uma forma saudável. E é justamente esse ponto, né, que o Michel vai trazer na casa muito bem, que é justamente o que a gente estava falando antes, a assessoria jurídica como parte preventiva. Não vai contratar um advogado para resolver uma questão trabalhista que já está na Justiça do Trabalho. A gente sabe que é extremamente paternalista, a chance de você perder na Justiça do Trabalho é quase 90%. Fora que muitas vezes a pessoa que te leva na Justiça do Trabalho, ela sabe que ela vai ganhar lá, ela cria uma hora extra que não existe. Cria um adicional noturno que não existe. Acontece muito. Tem muito advogado que orienta. Não, faz o seguinte, pede isso que você não tem direito, porque aí na hora do acordo a gente resolve e tal. Então, justamente, o preventivo. Então, vale muito a pena o quê? Você pagar uma assessoria preventiva. Olha esse contrato aqui para mim, de trabalho. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Isso vai diminuir o quê? A chance de dar um problema lá na frente. É justamente o que ele estava falando. Esse custo, é um custo? Não, é um investimento. Que vai te poupar uma condenação trabalhista que muitas vezes você quase certeza vai perder. E além do que isso, para você fornecedor, gera qual impacto? Para você participar de licitação, um dos requisitos dos critérios de habilitação é fiscal, social e trabalhista. Se você tiver com a CND negativa na Justiça do Trabalho, você participa de licitação? Então, pronto. Então, isso impacta tudo, né? Então, por isso, essa assessoria jurídica preventiva. Igual a gente falou, mas eu preciso ter um jurídico. Não, você só precisa o quê? Fazer a parceria com alguém que tenha. Não, e outra coisa, você não precisa contratar um plano mensal. Você pode contratar pontualmente para suas necessidades. Agora, bati muito na casa aqui, falando da casa, mas a casa é um evento restrito, VIP, para 30, 40 pessoas somente. Mas e se eu quiser participar de algo também de vocês? Como que eu faço? Projeto Maverick. O Projeto Maverick é onde você vai aprender do zero a ter resultado vendendo para o maior comprador do Brasil. Como consultor, como analista não, porque se você é um analista e entra como analista, não tem dúvidas que num curto espaço de tempo você vai se tornar um consultor. Porque você vai visualizar que é muito mais viável financeiramente você ser um consultor, porque não tem limites. Se você ganha a média de analista 3.500 numa empresa, hoje atendendo 2 clientes você já faz isso sem contar em comissionamento. Então, é por isso que a gente tem muitos alunos que eram analistas e hoje são consultores e muitos funcionários públicos também, né, professor? Que saíram do órgão público, que tinha ali sua renda limitada, 4, 5 mil reais, para ter uma expansão, um crescimento demorava muito tempo. Aí ele já conhece do processo, mas ele não sabe captar cliente, ele não sabe precificar os serviços, ele não sabe criar, muitas vezes, as mídias sociais, porque não é uma pessoa comercial. E tudo isso a gente ensina, e não só ensina, pega na mão para fazer parcerias com pessoas que às vezes têm uma facilidade ou já tem uma carteira de clientes e está tendo uma dificuldade em escalar junto a essas pessoas e daí todo mundo cresce. É justamente um dos pontos que o pessoal, né, mais elogia do projeto é justamente a comunidade que foi criada ali, né, no WhatsApp, nas mentorias semanais, que um ajuda o outro, né, ali não tem esse espírito de competição. Várias vezes a gente já tem os depoimentos dos alunos falando justamente isso. Achou, né, tá aí no mercado privado que é tudo competição, né, mas quando entra na mentoria vê que de fato ali o mercado é muito grande, cabe todo mundo e é muito mais fácil você ter um crescimento maior com parcerias do que querendo puxar o tapete do outro. Você vai crescer muito dificilmente e mesmo se crescer vai demorar muito. Com parcerias não. Aquilo que a gente falou aqui, eu preciso saber de tudo? Não. Você precisa ter perto ali alguém que saiba de tudo. Eu consigo no projeto, igual a gente falou, fazer um recurso na contrarrazão? Consegue, mas você vai levar 3 dias, coisa que a gente leva 3 horas. Então é melhor você delegar isso, né, para alguém fazer que tem mais expertise e a chance de fazer um trabalho melhor e com maior resultado é melhor. E enquanto você faz o quê? Outra parte do processo, que depende de você mesmo. Qual é a maior parte do processo da consultoria de licitação? É participar da licitação? É ganhar a licitação? Nem tanto, às vezes é o quê? Buscar cliente. Captar cliente, trazer esse cliente.
né? Por exemplo, a participação de licitação, a gente consegue até delegar, por exemplo, um software de lance. Né? Então não precisa do consultor estar lá dando o lance. Né? Não precisa dele estar lá fazendo o jurídico. Não precisa dele estar lá fazendo a mídia social. Ele precisa estar onde? Captando cliente, buscando cliente. Esse é o que ele precisa estar fazendo. O resto das coisas são delegáveis, é melhor ele delegar para que tenha uma expertise maior e vai trazer um resultado maior. E esse ecossistema, né, que é criado, a gente tem isso dentro do projeto. Mas é muito bom, já outro ponto igual eu falei, deixar bem claro, né, que a gente, diferente de outros cursos aí, nunca chegou a falar que é o quê? Que você vai entrar, virar consultor e na semana que vem você já vai estar ganhando 10 mil por mês. Né? Então não é assim. É possível fazer? Tanto é que tem alunos que fazem. A grande maioria desses que estão vindo para a casa da licitação essa semana já fazem mais que isso. Né? Tanto é que estão pagando esse investimento. Mas só é preciso o quê para conseguir? Ter resiliência. É justamente entra no ponto que a gente trata na casa, inteligência emocional. Porque muitas vezes a gente está numa sociedade muito imediatista. Aí eu quero fazer uma coisa para atingir tal resultado. Aí você planeja na sua cabeça. Tá, eu quero sair daqui para chegar aqui. Esse é o meu caminho que eu tenho. Se eu não conseguir fazer isso um mês, eu já desisto. Vou querer fazer outra coisa. E em licitação não é assim que funciona. É um processo, processo André, que leva um tempo. E você fazer sozinho, você ia levar anos. Né? O Éder tá aqui fazendo sozinho, levou 19. Né? Dentro da mentoria, não, você vai levar um tempo, mas vai levar um tempo muito menor. É tão bom que ele lê meus pensamentos. Eu ia falar isso agora, ele nem deixou, mas eu ia falar exatamente isso. O que a gente vê dentro do projeto? Pô, tem uns 19 anos que eu faço isso, completa esse ano, 19 anos. Para ter resultados que hoje eu considero um resultado legal. Só que a gente vê alunos que 1 ano, 2 anos de projeto com resultados próximos, não de agora, porque hoje o resultado nosso é, graças a Deus, um resultado legal, mas resultados que eu levei mais de 10 anos para ter como consultor, fazer com 1 ano e 1 ano e pouco. Por quê? Porque tem metodologia. E alunos começando do zero. Sim. Nós temos diversos casos de sucesso, é só olhar no YouTube do ProListação, tem podcast que a gente faz online, e vocês vão visualizar a quantidade de alunos que saíram de faturamento de zero faturamento para ter resultado. E outra coisa, e os depoimentos que a gente tem na casa da licitação, de transformação. Eu me lembro muito bem da Sara, provavelmente ela vai assistir o podcast, ela falou assim, Éder, você precisa entender que o projeto Maverick não é sobre licitação, é sobre transformação de vida, porque o que vocês fazem aqui, vocês transformam a vida das pessoas. E isso não tem preço, né, André? Isso não tem preço. Eu falo que eu nunca me preocupei com quantidade de alunos, e sim qualidade nos resultados que esses alunos têm. E isso a gente tem conseguido, né? Nossa maior propaganda, digamos assim, não é o que a gente fala aqui, tá falando aqui, são os depoimentos, né, dos alunos falando. Inclusive, muitas vieram me perguntar, né, professor, eu tô vendo o pessoal lá tendo resultado, eu já conheço que começou do zero tendo resultado, e mais rápido que eu já conheço do processo. Só que aí falou, por que isso acontece? Eu respondo, porque eles não têm plano B. Essa galera, por exemplo, a gente tem exemplo lá da Luciana, que era camareira, né? Da Denise, que era confeiteira, né? Que não tinha conhecimento de licitação, conseguindo um resultado muito mais rápido do que gente que era servidor público, né? Que é servidor público ainda, ou que é analista, tá migrando. E por que eles conseguem o resultado mais rápido? Porque eles não têm plano B. A única coisa que tem para fazer é fazer isso aqui dar certo. Sim. Quando a pessoa ainda é servidora, ainda é analista, ela tá ali, mas ela vai num ritmo mais lento, porque ela, querendo ou não, ela tem uma estabilidade do outro lado. Se eu não vender nada como consultor, eu ainda tenho meu salário de servidor. Se eu não vender nada como consultor, eu ainda tenho meu salário de analista. Já a galera que não tem plano B, se eu não vender nada como consultor, eu passo fome. Aí a pressão é mais rápida. Quando a pressão é mais rápida, o resultado também vem mais rápido. Então, isso que precisa ter, resiliência e inteligência emocional. Né? E isso é da humanidade. Isso tem no livro da Arte da Guerra de Sun Tzu, Terreno de Morte. Você se colocar ali numa situação que você não tem alternativa. É ir pra frente e combater. E quando você implementa essa mentalidade, o teu resultado vem. Ô, Michel, eu já comentei em podcast, eu comentei em live. Eu sempre saio correr com meu irmão, que a gente sai treinar. E eu me lembro algumas vezes que ele falou assim, sabe por que deu certo para você? Porque você não tinha plano B. Você colocou que era só esse negócio que você ia fazer e por isso que deu certo. Eu vejo assim, as pessoas, elas desistem muito fácil. É para todo mundo? Eu vejo que é para todo mundo. Todo mundo pode ser um consultor. Porque nós temos alunos ali acima de 60 e alunos abaixo de 20 que fizeram e tiveram resultados. Só que o que eu vejo? As pessoas desistem muito rápido.
Outra coisa muito importante que eu escutei a semana passada, hoje é segunda, semana passada. Eu achei até legal. É uma aluna do projeto que toda decisão que ela vai tomar, ela trabalha num órgão muito, muito importante de segurança pública no Brasil. Ela fala, eu gosto de falar com o meu mentor. E assim, que sou eu, né? Ela liga pra mim, né? Eu acho até estranho, mas é a realidade. E por que eu consegui crescer e melhorar muito meu processo esse ano? Porque eu busquei mentores nas áreas que eu precisava. Peguei na parte de gestão, na parte de inteligência emocional, na parte de organização financeira também. E até eu tive um questionamento a semana passada de uma colaboradora. Falei, Éder, por que você tem um filho, por que você espera que os seus mentores te direcionem? Porque eu falo assim, eles estão mais preparados do que eu, já passaram pelo que eu passei e tem um faturamento maior. Então, isso é legal, a gente poder mentorar esses alunos. E eles têm resultado, por quê? Porque realmente a gente faz e tem um resultado muito superior. Então é mais fácil eles terem resultado, né? Pelo menos é o que eu tenho visto nesse projeto nosso. E é justamente a diferença que eu sempre falo de curso e mentoria, né? O curso, qualquer um pode dar curso? Pode, porque você é teórico, né? Então você estuda aquilo ali e dá um curso. Por exemplo, qualquer advogado ou qualquer outra pessoa que saiba de leis, que entenda de leis, pode dar um curso de licitação? Pode, porque licitação está baseada numa lei. Sim. Ele pode dar uma mentoria de licitação? Depende. Ele vive disso? Aí é complicado. Então, a mentoria é justamente isso, a diferença do professor e do mentor. Né? O professor, ele entende do assunto teoricamente. Ele estuda aquele assunto, ele pode dar aula. Então, uma pessoa inteligente, né? Estudioso, ele consegue dar curso de qualquer coisa. Mas mentoria já não, porque ele precisa viver daquilo ali para ele poder dar a mentoria. É aquilo que a gente fala, né? Por que agora os seus alunos, né? Do projeto, seus mentorados consegue chegar onde você chegou, por exemplo, vamos supor, 10 mil. Quanto tempo você levou para fazer 10 mil? Os nossos lá já tem aluno com 6 meses fazendo. Sim. E por que ele levou 6 meses e não 5 anos? Vamos supor, igual você levou. Porque você abriu o caminho no facão. Sim. Então, tava sozinho, tava difícil, foi abrindo. Aí depois que você abriu o caminho, você foi, pavimentou, sinalizou e agora ele passa aquele caminho muito mais rápido. Essa é a diferença do mentor, né? E é o que eu sempre falo também, qual que é a diferença do inteligente pro sábio? O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, justamente isso. Eu não preciso errar para aprender assim, eu não posso fazer. Não, nesse caminho aqui, o Éder já falou que deu errado, eu já não faço. Não, e isso é importante você falar, André, porque eu vejo assim, a gente entrega uma metodologia com caminho reto, mais curto, porque já fiz esse caminho milhares de vezes. Aquele aluno que segue o caminho, a gente vê que tem resultado. Talvez 10 mil em um ano, 5 mil em 6 meses. Às vezes tem alunos que conseguem até um pouco antes. Só que aquele que não tem resultado e às vezes vem conversar com a gente, você vê ele não seguiu o caminho reto. Ele contratou um projeto, que é o Projeto Mavic, uma mentoria. Ele tem um caminho todo mais curto e ele quer fazer do jeito dele. Então, para que contratou, né? Mas tem muito cabeça dura, assim. Então, a gente tem que sentar, falar, olha só, segue esse caminho. Esse caminho eu já fiz várias vezes. Cabeça dura sempre tem. É o famoso cobrar na habilitação, na homologação, né? Na homologação não consigo cliente, eu vou fazer na nota de empenho. Exatamente. Pode ir lá fazer. Vou até explicar esse assunto. Quando eu falo de educar, né? Eu já cobrei de diversas formas como consultor. O que mais funcionou foi na homologação. E na homologação, você vai reduzir o percentual, por quê? Porque não há garantia de contratação daquela ata, daquele registro de preço, né? Só que o aluno chega para você, o seguidor, Éder, é impossível, já chega tapado aqui, ó, é impossível cobrar na homologação. Aí quando eu quebro as objeções e explico para ele, eu fala exatamente com o cliente. Aí eu falo, só que não muda nada. Aí ele segue e volta e fala, Éder, e não é que o cliente fechou? Claro que fecha, porque é muito mais vantajoso para o cliente e para você também. Você recebe antecipado aquele valor e já parte para um outro contrato, outro cliente, atuação pontual, ou até mesmo cliente mensal, você vai partir para outro. Que é outro ponto, né? Que justamente é essa diferença do professor e do mentor. Por exemplo, tem muita gente aí que dá curso, né? Que é só professor e fala, você cobra 5%. Já vi gente falando até 10%. Não, você faz aí o processo, não cobra nada antecipado, né? Cobra nada antecipado e aí se ganhar, você pega 10%. Primeiro que isso aí vai ser quase que uma sociedade, né? Não vai ser nem uma... Né? Não, André, ele ganha mais do que o cara. Ele ganha mais do que o empresário. Então, é porque quem fala isso é porque não vive o processo. Porque na hora que, por exemplo, o empresário fala, não vou te pagar nada,
e cobra 10%, o empresário aceita, porque ele não tem a confiança que você vai ganhar. Então, para ele não tá perdendo nada. Deixa eu dar um exemplo Ele não deu aqui, ó. dinheiro nenhum. Só que na hora que se você chegar e ganhar, ele vai olhar que ele falou no pago. Ah, mas tá no contrato, como a gente fala. Tá no contrato, mas o Michel tá aqui, advogado. Pra executar um contrato é fácil? Então, assim, não é porque tá no contrato que também é garantia. Você vai executar, o cara pode não ter nada no nome dele e você perdeu. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu falei durante o podcast que eu vou participar essa semana de uma licitação de 400 mil reais. Milhões. 400 milhões de reais. Você acha que o empresário paga 1% de comissão se homologar um processo desse? Nunca. Nem a pau, Juvenal. Vou falar igual meu pai. Nem a pau. Então você precisa negociar. Você falar que vai conseguir cobrar 5%, 10% do empresário com os preços baixos que estão hoje devido às mudanças no modo de disputa, principalmente no modo aberto, não consegue. Agora, quando você negocia entre 0,5% e 1%, que eu acho um valor justo, excelente. Mais 1% de 400 milhões dá 4 milhões, né? Dá 4 milhões isso. Não fecha essa conta também. Por quê? Um processo desse, para 5 anos, os preços também vão chegar muito justo ali para você entrar numa disputa. E o empresário, ele faz a conta assim. Eu lembro que eu conversando com ele um dia, ele falou, você sabia que 1%, dependendo do valor que eu arrematar isso aqui, no final sobra mais para você do que para mim? Um dos pontos que a gente vai tratar na casa é na tributação que você tem ali. Às vezes a empresa vai mudar uma tributação para lucro real porque o lucro dela é pequeno. Se ela vai com um lucro presumido de 16%, é muito mais do que ela efetivamente ganhou, né? Não, e você tocou num ponto que a partir do ano que vem, com a reforma tributária, se você não tiver um contador atualizado que consiga te ajudar nessa hora de ver os quinais do seu CNPJ, se você consegue uma redução de imposto, vai ser complicado. Mas isso aí é um próximo podcast, né? Próximo podcast. Professor André, nós já estamos partindo aqui para o final. Professor André, Michel, faça suas considerações finais. Michel, e eu também quero agradecer a participação de todos e falar dos nossos treinamentos aqui no final também. Só agradecer a parceria de sempre aí, da gente poder... eu sempre, como todo outro lado, sou servidor público, coordenador de despesa do meu órgão, e sempre falo, por que você quer tanto capacitar os fornecedores, consultores, analistas? Porque eu vejo que quem tende a ganhar com isso é o próprio órgão. A partir do momento que você tem mais ali licitantes, de fato, capacitados, comprometidos, que entendem o processo, a chance de dar errado diminui bastante, do que de ter um doidinho, igual o professor Rony Charles fala, que entra no modo doação, igual o Éder fala, e joga lá embaixo e some. E assim, quanto mais evitar esse tipo de gente, porque faz isso porque... Primeiro porque não entende do processo, não sabe agora na 14133 as consequências que isso pode ter para ele. Porque antes no 8666, 10520 era fácil. O que acontecia? Jogava o preço lá embaixo, o cara me pedia a documentação. Quer dizer, naquela época eu mandava já a documentação junto, eu já ganhava, no preço, a documentação estava certa, ele me chamava para assinar o contrato, eu sumia. Ou assinar a ata, eu sumia porque na hora lá eu via que aquele preço eu não conseguia honrar, eu sumia. O que ia acontecer comigo? Nada. Ia ser desclassificado e bola para frente. Chama o segundo. Agora não, a lei é bem clara. Se eu não assinar o contrato, eu não assinar a ata, é uma infração. Tá lá, artigo 155, inciso 5, não honrar a proposta, por um motivo justificado. E o fato de eu ter dado preço muito baixo não é motivo justificado, então eu tenho que honrar. Se eu não honrar, o que vai acontecer comigo? Penalidade. Isso gera um impedimento de licitar e pode gerar uma multa que vai de 0,5% a 30%. Então, assim, e não é questão, não vai abrir, vai. Porque a própria lei é clara que é um dever. E a partir do momento que é um dever ali pro gestor abrir, se ele não abrir, é ele que vai responder. Mas eu não tô vendo isso na prática. Infelizmente, o Brasil é gigantesco. Tem mais de 5.700 municípios, mas assim, na prática, a gente tem vários clientes lá na assessoria jurídica justamente disso. Órgãos federais já tá aplicando a rodo. Órgãos estaduais também e municípios maiores, capitais e com mais de 100 mil habitantes, por exemplo. Mas vai chegar uma hora que vai chegar no pequeno município. Por que muitas vezes não aplica agora? Porque o cara não tem pessoal para abrir, porque tem que criar uma comissão, que tem que fazer todo um processo administrativo de responsabilização. Então, o pessoal agora, por que a gente está focando nessa capacitação? Que tem que saber que o jogo mudou.
já vinha mudando e agora com a 14133 mudou muito mais ainda. Então, por isso a importância, né, de ter esse conhecimento. Eu me sinto muito honrado de estar junto com o Ed, aqui junto com o Michel, nessa parte de capacitação e de assessoramento para que os fornecedores, consultores melhorem o seu resultado. E para mim é muito bom porque eu vou ter fornecedor mais capacitado tanto para participar da licitação, quanto lá na prática, pouco me interessa o quê? Ele entregar um produto, um serviço de qualidade que não é para mim como órgão, é para a população, né? Eu sempre falo que a licitação não serve para mim, a licitação serve para a população. Né? É uma forma do governo comprar para entregar política pública. E aí, para isso que serve a licitação, e as pessoas têm que entender isso e estar capacitadas para poder entregar um produto ou um serviço de qualidade para a população, para a sociedade. Obrigado pelo convite, Éder. Prazer estar aqui na sua presença com o professor André, pessoalmente agora, né? Depois já de alguns contatos online, mais uma casa juntos. E quero convidar você que está vendo aqui o podcast para enxergar o jurídico como um investimento, como uma segunda oportunidade, como uma medida preventiva para poupar uma despesa no futuro, não como um custo. Pensa nisso, analisa o que foi conversado aqui e também depois chama o Éder e pergunta, na casa da licitação 4, que vai acontecer essa semana, quantos são ex-alunos do projeto, de outras casas e quantos são novos. A reincidência mostra a qualidade do trabalho que é desenvolvido dentro do projeto Maverick. Michel, André, só agradecer. Pessoal, fazer um convite para vocês. Quer conhecer mais sobre o projeto Maverick? Acesse nossas mídias, participe das lives. Eu sempre estou explicando e sempre a gente tem um preço diferenciado, dependendo aí da live que a gente está fazendo com o palestrante. Chamando vocês para participar do projeto. A Casa da Licitação é um evento que acontece uma vez por ano aqui em Jurerê Internacional. É um evento restrito para 30, 40 pessoas no máximo. Mas no início do ano nós fazemos o Círculo das Licitações, um evento maior, onde um evento para fornecedores, para empresários, para consultores, analistas. E se você quer conhecer mais desse mercado, entrar do jeito certo, para não ter problema de recebimento, estar num ambiente com pessoas que vivenciam esse processo todos os dias. Eu faço um convite a seguir nossas mídias. Nós vamos começar a divulgar já o Círculo das Licitações também para o início do ano. Você pode fazer a sua inscrição e será muito bem-vindo aos nossos treinamentos. Então, agradeço novamente vocês por estar aqui. O professor André e o Michel estão comigo desde a primeira casa da licitação e acredito que serão muitas casas aí pela frente. Pessoal, obrigado a todos. E até o próximo podcast Maverick.